Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.9, onde nós vamos falar sobre integral de volume e integração por partes. Então, nos dois últimos vídeos, nós já falamos sobre integrais de linha e de superfície. Nesse vídeo, a gente vai começar falando sobre a integral de volume. Para isso, vamos considerar aqui novamente o nosso sistema de referência tridimensional. E vamos considerar que a gente tem aqui um objeto ocupando esse espaço tridimensional. Digamos que a gente tenha uma certa função escalar t, e vamos considerar que d tal seja um pequeno elemento diferencial de volume desse objeto tridimensional. Nesse caso aqui, uma integral de volume é uma expressão da seguinte forma. Então, uma integral de volume é a integral de t vezes d tal, né? Onde t é essa função escalar e d tal é esse pequeno elemento diferencial de volume. Esse d tal, em coordenadas cartesianas, ele é definido da seguinte forma. D tal é igual a dx vezes dy vezes dz. Por exemplo, se o t, né, se a função t, ela é a densidade de uma substância, e digamos que essa densidade ela pode variar de um ponto a outro, ela pode ser uniforme ou pode variar de um ponto a outro no espaço. Então, a integral de volume, nesse caso, daria a massa total. Algumas vezes a gente vai encontrar também integrais de volume, né, no caso, de funções vetoriais. Então, ao invés de a gente ter uma integral de volume de uma função escalar t, nós também podemos encontrar integrais de volume de uma função vetorial. E aí, nesse caso, a gente vai ter a seguinte definição. Integral de volume de uma certa função v, função vetorial v, d tal, isso vai ser igual à integral do vetor v, né, nesse caso, que é as suas componentes, a soma das suas componentes, vx na direção x, vy na direção y, mais vz na direção z, isso vezes o elemento diferencial de volume d tal. Eu também posso escrever de uma forma um pouco diferente, né? Posso separar isso, então, em três integrais e somar essas integrais. E aqui, note que a forma como eu escolhi escrever, eu apenas peguei o vetor unitário de cada componente e coloquei ele para fora da integral, tá? Eu fiz isso porque como esse componente, como esse vetor unitário, ele é constante, a gente pode tirá-lo para fora da integral. Então, para ficar claro onde a gente pode utilizar essa integral de volume, vamos fazer um exemplo. Então, vamos considerar aqui que a gente tem um prisma triangular. Então, eu vou representar esse prisma aqui nessa figura. Então, esse aqui vai ser nosso prisma triangular. Digamos que esse prisma ele vai ter coordenadas aqui 1, né, na direção x, 1 também na direção y, e a altura desse prisma seja igual a 3, né? Essa altura aqui no caso. Vou colocar ele aqui do lado para ficar mais claro. Então, a altura do prisma é 3. Então, aqui ele tem o valor de x dele é 1, o valor de y dele é 1, o valor de z dele é 3. Bom, então vamos calcular a integral de volume de uma certa função. Eu vou dizer que essa função escalar t ela é igual a x vezes y vezes z ao quadrado, né? Então, aqui a gente tem uma função escalar. Então, vamos calcular a integral de volume desse t igual a x, y, z ao quadrado para o prisma triangular dessa figura. Primeiro, a gente tem que considerar o fato de que os valores de x e y aqui, eles não são independentes. Ou seja, os limites da coordenada x dependem da coordenada y. E como é que eu posso expressar essa dependência que existe entre os valores de x e os valores de y? Para a gente entender, compreender melhor como é essa dependência, vamos considerar o seguinte. Então, vamos olhar isso aqui só para os eixos, vamos olhar só para os eixos x e y. Então, aqui é o eixo y, aqui
é o eixo X. Ou seja, basta olhar esse prisma de cima, né? Olhando de cima, a gente vai ver algo mais ou menos assim. Então, nós vamos ter aqui o valor de Y, né? Desse prisma. Vamos ter aqui o valor X, a lateral X do prisma. E vamos ter aqui a união dele, né? Lembre-se que aqui vale 1 e aqui também vale 1. Então, a gente tem aqui esse gráfico aqui. Vamos considerar que isso é um gráfico. Tá? E a gente pode expressar esse gráfico, ou seja, esse y, como se a gente considerar esse gráfico como sendo um y em função de x, nós podemos expressar isso aqui da seguinte forma. Esse y ele é igual a 1 menos x. Esse gráfico aqui, essa reta, né, com essa inclinação, ela pode ser escrita dessa forma, y igual a 1 menos x. Então, essa é a relação que vai existir entre os valores de y e os valores de x. Portanto, os valores de x, tomando eles como base, né, eles vão ser menores ou iguais para que eles estejam dentro do prisma, tá? Desse prisma que a gente viu. Para que eles estejam dentro do prisma, os valores de x eles têm que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Enquanto os valores de y, para que estejam dentro do prisma, eles têm que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 menos x. E é essa relação que a gente viu aqui. Já os valores de z, eles têm que ser maior ou igual a 0 e tem que ser menor ou igual a 3. Então, esses aqui são os nossos limites, tá? Vamos agora calcular, então, essa integral de volume para essa situação aqui. Então, vamos lá. Então, a integral de volume de t vezes d tal. Lembre-se que d tal é o nosso elemento de volume, tá? Essa integral aqui, ela vai ser igual, portanto, como é uma integral de volume, então isso aqui é uma integral tripla. A função t é x, y, z quadrado. E o elemento diferencial de volume em coordenadas cartesianas ele é dx, dy, dz, né, em coordenadas retangulares. Bom, então isso aqui é igual. Eu posso separar aqui essa integração. Tá? Então eu vou separar quem tiver x, quem tiver y, quem tiver z. Então essa integral ela vai ficar assim. Nós vamos ter integral de 0 a 3. Vou primeiro colocar aqui quem depende de z. Então temos z quadrado dz, essa integral, vezes integral de 0 até 1 de x, vezes y. Só que aqui nós temos o seguinte, nós temos o y que tem uma dependência com o x. Então eu vou colocar aqui ainda dentro da integral de x, eu vou colocar uma outra integral, que é a integral de y, dy, e essa integral aqui ela varia de 0 até 1 menos x, né? E aqui eu completo a integral em x colocando o termo dx. Então essa integral ela vai ter como resultado o seguinte, né? A integral de z ao quadrado vai ser z ao cubo sobre 3. Isso aqui está variando de 0 até 3. Vezes a integral de 0 até 1 de x, vezes agora aquela integral que estava ali dentro, né? Essa integral aqui, ó. Essa integral que vai ser y ao quadrado. Deixa eu colocar entre parênteses. Vou colocar entre chaves aqui. Y ao quadrado sobre 2. Então esse é o resultado da integração. Y ao quadrado sobre 2. Só que está variando de 0 até 1 menos x dx. Portanto, isso aqui vai ser o z, quando eu substituir ali, né? Z elevado ao cubo sobre 3. Eu vou substituir o 3 e o 0. Quando eu substituir o 0 vai dar 0. Quando eu substituir o 3 vai ficar 3 elevado
a terceira potência, que vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 dividido por 3 dá 9. Então vai ficar só 9 aqui. Vezes a integral de 0 a 1 de... Quando eu substituir, vou deixar o x aqui, quando eu substituir o y ao quadrado, eu tenho que substituir por 1 menos x e por 0. Quando eu substituir por 0, vai dar 0, então fica só a substituição aqui, 1 menos x elevado ao quadrado dx. Então essa aqui é a integral que a gente tem que resolver. Eu vou primeiro resolver esse binômio aqui que está elevado ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes a integral de 0 a 1 de x, que multiplica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo dx. Portanto, aqui a gente vai poder dividir, né, em 3 integrais. A gente vai ter, deixa eu escrever de novo, 9, 0 a 1. Aqui vai ficar x vezes 1 dá x, x vezes menos 2x dá menos 2x quadrado, mais x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Aqui, vezes dx. Nós temos que resolver, portanto, agora essa integral, né? Que como eu falei, eu posso dividir isso aqui em 3 integrais. Então a gente vai ter 9, que multiplica, abrir chaves aqui, que multiplica primeiro a integral de 0 a 1 do primeiro termo, que é x dx, mais a integral de 0 a 1 do segundo termo, e como é menos, né, menos 2x, então já vou colocar aqui o sinal negativo, então vai ficar menos 2x quadrado dx, mais a integral do terceiro termo, 0 a 1, novamente, x ao cubo dx. Então nós temos aqui essas 3 integrais, que são integrais simples, né, de se resolver. Portanto, se a gente fizer aqui, nós vamos obter que o resultado dela vai ser 9, que multiplica. A primeira integral ela é x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Menos a segunda integral vai dar 2x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 1. Mais a terceira integral, que vai dar x à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Quando a gente fizer aqui as substituições, né, colocar 0 vai acabar dando 0. Então vai ficar apenas a substituição por 1. Quando a gente fizer essa substituição, nós vamos obter, e fizer os cálculos aqui, nós vamos obter, portanto, que essa integral de t de tal, que é a integral de volume dessa função escalar, ela vai dar 9 sobre 24, que é igual a 3 sobre 8. Tá? Então é assim que nós resolvemos uma integral de volume. Então, dito isso sobre as integrais de volume, vamos discutir agora a integração por partes. Então vamos lá. Vou falar agora sobre integral por partes. Então agora, a integração por partes, vocês já devem estar acostumados, né, com ela, já devem ter usado de alguma forma essa integral. Essa forma de integração é uma forma de integração muito útil, que a gente pode utilizar bastante para facilitar a nossa vida. E a integração por partes, que vocês já devem conhecer, ela é a seguinte, né? Então, quando a gente tem uma função integral de um produto, aliás, integral de A até B aqui, integral definida, e uma função f multiplicada pela derivada de outra função, então, por exemplo, derivada de uma função g, função de x aqui, eu estou integrando esse produto em dx, isso eu posso escrever como sendo menos a integral de A até B da função g multiplicado pela derivada de f em função de x vezes dx, mais f vezes g, aqui definido como entre A e B. Tá? Então isso aqui é a integração por partes. Integração por partes de uma derivada normal. Vocês já devem estar acostumados.
No caso do cálculo vetorial, a gente também tem uma regra semelhante para a integral por partes. Então, nesse caso, a gente vai partir do divergente do produto entre uma função escalar f. Então, eu tenho aqui, vou ter divergente de uma função do produto de uma função escalar f e um vetor a. Certo? Então, tem uma função f e um vetor a. Quando eu multiplico, né, f por a, eu vou ter como resultado um vetor. Então, eu estou tirando aqui o divergente desse vetor. Esse divergente, a gente já viu, ou por uma das regras de produtos, né, do cálculo vetorial, a gente pode escrever esse divergente da seguinte forma. Ele é a função f multiplicada pelo divergente de a, isso aqui somado a o vetor a, produto escalar dele com o gradiente de f. Então, isso aqui, eu já mostrei para vocês, é uma das regras de produto. Agora, a gente vai integrar esse produto sobre um certo volume de tal. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a integral de volume do divergente de f vezes a. Estou integrando isso aqui em um certo elemento de volume de tal. Isso, portanto, vai ser igual, né, a integral de f vezes o divergente de a de tal, mais a integral de volume, né, integral de volume aqui no caso, mais a integral de volume de a vezes a produto escalar com o gradiente de f. Aqui também uma integração de volume. Uma vez que a gente tem isso aqui, a gente também pode utilizar o teorema do divergente. Bom, o teorema do divergente, que é um importante teorema do cálculo, tá? Esse teorema diz basicamente o seguinte. Então, se a gente tem uma integral aqui, uma integral de volume de um divergente aqui, de f a, isso aqui estou integrando, né? Então tem um elemento de volume aqui, de tal. Isso é igual a integral de superfície, a integral de superfície S, de f a produto escalar com dA. Esse teorema aqui, né, o teorema do divergente, tá? Então deixa eu só nomeá-lo aqui. Teorema do divergente. Nós vamos estudá-lo com mais calma em um próximo vídeo, tá? Mas por enquanto a gente vai só utilizar para demonstrar aqui esse processo de integral por partes. Bom, então, utilizando esse teorema aqui, nós podemos escrever o seguinte, que esse primeiro termo, eu posso transformar, eu tenho uma integral de volume, posso transformar essa integral de volume em uma integral de superfície. Então vai ficar assim, ó. Quando eu faço essa transformação, né, então a gente vai ter aquele termo ali que era uma integral de volume, ele vira agora uma integral de superfície, então a integral do vetor f, da função f multiplicada pelo vetor a, aqui o produto escalar disso com o elemento diferencial de área, dA, isso vai ser igual ao restante ali, né, ao lado direito da igualdade. Integral de volume de f vezes o divergente, né, aliás, de A, integral de volume disso, mais a integral de volume de A multiplicado pelo gradiente de F. Gradiente de F vezes de tal. Feito isso agora, eu vou isolar esse termo aqui, tá? Passando esse outro termo para o outro lado. E aí, quando a gente faz isso, aí a gente obtém o teorema, o teorema de integração por partes, né, para o cálculo vetorial. Então, a gente vai obter o seguinte. A integral
de volume de F vezes o divergente de A de tal. Isso aqui vai ser igual a menos esse termo que passou, nesse termo aqui que passou, está positivo, vai negativo, integral de volume de A multiplicado pelo gradiente de F vezes d tal, mais a integral de superfície fechada de F vezes A, produto escalar disso com dA. Então, essa aqui é o que a gente chama de técnica de integração por partes, só que para o cálculo vetorial. Tá? Então, quando a gente estiver utilizando cálculo vetorial, nós podemos utilizar essa integral por partes, esse tipo de integração por partes. Ele vai ser valioso para a gente em alguns casos. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.